Olá para você que acompanha a TV Universitária, eu sou Denise Nakamura e está no ar o TVU Debate. Hoje nós vamos discutir as inovações tecnológicas no caso das redes sociais e como isso afetou a comunicação. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio César Viana, jornalista, doutor em comunicação audiovisual e publicidade, Valeriana Medrado, jornalista, editora do núcleo do jornal Correio Online, e Bruno Figueiredo, publicitário. O Bruno também tem um site na internet, joganogoogle.com.br. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no TVU Debate. Vamos começar falando um pouquinho da evolução da comunicação. As redes sociais, né? Elas foram para a comunicação um boom, um acontecimento, assim como quando a gente começou aí a utilizar a internet de uma maneira mais agressiva, mais efetiva? Olha, as redes sociais, elas são parte de um processo que a gente está inventando ainda, né? Que é a internet. A gente ainda não sabe bem para que serve, ou como é que a gente usa melhor aquilo. Tanto é que tem muito ruído na internet. Às vezes a gente quer uma coisa, acha outra, ou não acha nada, ou acha várias. Mas, assim, existe muito ruído ainda. Então, as redes sociais começaram a conectar melhor as pessoas e a maneira como que elas usam. Por isso, esse sucesso todo. Então, a facilidade que você tem a partir de um celular, na porta de uma geladeira, de qualquer coisa que acesse a internet, você pode ter contato com as suas pessoas. É como se você tivesse, de repente, antes um programa de rádio, por exemplo. O programa de rádio chegava na nossa comunidade, na nossa cidade. Já a televisão chegava um pouco mais longe e agora a internet chega no mundo todo. E cada um que tem a possibilidade de se conectar, está conectado com os outros. E assim, esses sistemas vão se formando, mas a gente ainda precisa moldar isso do jeito que a gente quer para as nossas comunidades, da maneira que melhor nos representam ainda, né? O que você chama de ruídos, César? Tudo quanto é tipo de desinformação que possa acontecer. Por exemplo, você joga no Google e quer uma coisa, mas o Google vai considerar primeiro as maneiras como você se conecta. Então, como que é seu wireless? Então, eu posso fazer uma pesquisa, a Valeriana pode fazer uma pesquisa e você, Bruno, pode fazer outra pesquisa e nós três vamos ter três tipos de informações diferentes. Mas também, ao mesmo tempo, tem muita gente que diz muita coisa, então você acaba se perdendo. Onde encontrar a informação válida? Onde encontrar as pessoas válidas, né? Isso é um desafio ainda a ser conseguido. Para o jornal impresso, que agora também ganha aí a mídia digital, que ganha a internet, Valeriana. Isso. É um desafio, porque ainda é novidade. É novidade, a gente está começando agora. Em mídias sociais é mais novidade ainda, né? O site sempre existiu, mas era uma cópia do impresso. E agora não dá para ignorar mais que existe um Twitter, que existe um Facebook, tem que participar. E assim, a gente tenta aproveitar. Hoje o Twitter virou fonte. Sabe, assim, às vezes o internauta avisa pra gente, olha, está acontecendo um acidente em tal lugar, a gente vai investigar, realmente é uma notícia legal. Claro que também tem muita coisa que a gente tem que saber filtrar ali, né? Muita gente quer fazer bagunça, quer tumultuar, mas assim, a gente está conseguindo lidar bem, tentando sempre comunicar com os internautas, a interatividade, né? Que é o que não dá mais para ignorar isso, né? Então, estamos aí. Bruno, é lançada agora uma nova era, isso já está mudando, inclusive, aí a maneira como as empresas trabalham, né? Exatamente, a gente tem, na verdade, duas vertentes. Tem o lado da Valeriana, que é o lado da informação, né? Hoje em dia o jornal ele compete com vários usuários da internet que também podem passar informações, dar furos, né? Antigamente os veículos brigavam pelos furos de reportagem. Hoje em dia não são só os veículos, as pessoas também podem dar furos. Quantas vezes você não está lá no seu Twitter, está no Facebook, aí de repente alguém fala, olha, aconteceu um acidente na Rondon, aí já coloca uma foto, né? E aí você vai acompanhar às vezes no site do jornal ou um site de notícias da cidade, daqui 5, 6 horas é que eles conseguem colocar. Porque tem toda uma estrutura, tem toda uma questão de relevância, de prioridades, e às vezes o internauta consegue, né, muito mais mobilizar, e por isso que todo mundo gosta de viver em rede, né, porque você vive bem informado, tanto do lado das pessoas quanto das empresas, dos jornais. Por outro lado, a gente tem a parte da comunicação, da propaganda, do marketing, que está tendo que se reinventar, né? Eram 4 P's, viraram 7, 8, e hoje em dia são, né, milhares de P's aí. E é uma mudança significativa. Antigamente você tinha um emissor, né, um canal, uma mensagem que você conseguia, e hoje em dia
quebrou totalmente esse conceito, né, César? César que estuda bastante isso, vai saber até nos falar melhor. Porque hoje em dia a comunicação ela é de via dupla, tripla, né? Hoje em dia todo mundo tem a informação, pode te dar esse retorno. Então, assim, está mudando completamente a maneira de se fazer comunicação. Ninguém sabe o caminho, ninguém tem essa fórmula, todos estão buscando ainda entender isso e às vezes eu acho que o desafio maior é continuar entendendo de pessoas, né? Porque as pessoas levam para o mundo digital o que elas são no mundo real, elas apenas replicam. Então você, pela timeline do Twitter de uma pessoa, você acompanha ela durante 3, 7 dias, você sabe diagnosticar o perfil, quais são os gostos, qual é o comportamento, o time que ela gosta, o que ela faz de manhã, à tarde, à noite, porque ela só leva para o mundo digital o que ela já faz no mundo real. Bruno, agora assim, uma empresa, ela tem que tomar cuidado, não só uma empresa, qualquer um de nós, para cair na rede social, né? Não cair de paraquedas, a gente tem exemplos aí que desastrosos, não deram certo, né? É porque a pessoa, né, César, você sabe o quanto é fácil você fazer um perfil, só que para uma pessoa entrar nesse mundo, nesse universo de redes sociais, não basta apenas criar um perfil e ficar falando, né, ali sem parar. Você tem que criar uma política, qual que é o seu objetivo ali naquela rede. Então, antes de entrar, tem que se fazer um estudo, né? Para que eu estou indo para essa rede? Eu vou para falar o quê? Com quem? Né? E aí desenhar todos os cenários possíveis e imagináveis que possa acontecer com a sua presença ali na rede, tentar desenhar algumas ações, algumas crises, né? Das situações mais lindas e românticas às mais desastrosas, mais terríveis. E até surgiu agências que ajudam, né? Exatamente, várias empresas, consultorias, agências e até essa área de assessoria de imprensa, o pessoal está, né, tentando dar um suporte para as empresas, porque elas não sabem como fazer, e as assessorias, as agências, elas têm um pouquinho de know-how, não é tanto assim, porque como é muito novo, então ninguém tem fórmula, ninguém sabe como fazer, mas a gente vai tentando aprender com os erros, os nossos e os dos outros, e os acertos também. E o desafio de entender de pessoas. Qual é a dica para quem está entrando agora nessas redes sociais, né? E a gente, como a Valeriana colocou aqui, a gente já viu casos desastrosos, profissionais que não utilizam bem, que não sabem utilizar. Existe alguma fórmula, César? Existe alguma dica? Olha, transparência é a palavra-chave. A dica eu não saberia dar, porque depende, como ele disse, de cada caso. É você saber que tipo de coisa você quer falar ao mundo. Da mesma forma como você levanta de manhã, eu, ela, ele, todo mundo levanta de manhã, tem alguma coisa a dizer. Seja bom dia, né? Que não tem muita gente que fala bom dia. Às vezes você pode entrar no Twitter e ver várias pessoas falando bom dia. Ou pode ser alguém que está do lado da casa onde foi assassinado o Osama Bin Laden e, por acaso, vai se repercutir no mundo inteiro. No meu caso, eu gosto muito de falar sobre o lugar onde eu estou. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre o Cerrado, divulgar imagens do Cerrado, divulgar música brasileira. E eu coleciono pessoas pelo mundo. Eu digo coleciono pessoas porque é a mesma coisa que você ter vários assinantes, né? Então, antes, em televisão, em rádio, em jornal, você tinha um determinado público. Esse público da rádio que alcançava ali a cidade e tudo mais. Mas então agora, você pode deixar tanto um recado para você ali, que você tem que lembrar de passar em tal lugar mais tarde, ou você pode falar alguma coisa que é de relevância mundial e que as pessoas também vão compartilhar isso contigo. Tem uma outra coisa que as pessoas também compartilham interesses, elas compartilham informação e elas podem ser fãs de alguma marca ou podem odiar alguma marca, mas elas têm contato entre elas. Não é simplesmente elas com a marca, elas com o serviço de atendimento ao cliente daquela marca. A rede social facilitou o agrupamento dessas pessoas, exatamente, né? E a visibilidade delas. É porque antes, né, você gostava de um estilo de música que às vezes aqui em Uberlândia pouquíssimas pessoas gostavam. Como a internet quebrou a barreira geográfica, as pessoas se unem para falar de interesses que são incomuns. Eu acho que é o que encanta, né? Porque você consegue falar com pessoas que têm os mesmos gostos, né, os mesmos hábitos, sem a questão do lugar. Então, você conversa com pessoas que gostam de rock, daqui, do Japão, da Europa. Então, isso que é fascinante, né? Você conversar com pessoas que são apaixonadas pelas mesmas coisas que você é. Então, eu acho que é isso que encanta, que traz, que, sabe, consegue engajar pessoas para estarem ali nas redes sociais. Essa igualdade, essa visibilidade que se dá
e a facilidade de convivência. Principalmente é um espaço público, são espaços públicos de convivência, igual a rua, igual a praça. Muitos autores já consideram isso como espaço público de convivência. Como que a gente organiza essa engenharia desses espaços públicos de convivência? Seriam os novos ágoras, né? Onde as pessoas se reúnem para discutir um assunto que gostam muito. Isso. E eu acho que isso é legal. A questão da democracia. Hoje em dia todos são iguais nas redes sociais. A única diferença é essas, quantos seguidores que tem, mas isso aí pouco importa, né? O que importa é a relevância, o assunto que você gosta de falar. Então eu acho que é um espaço muito democrático. Hoje em dia você consegue ter acesso ao perfil de todas as pessoas, conseguir falar com elas, mesmo que você não tenha o número do celular, saiba o telefone da casa, você consegue mencionar a pessoa ali naquela rede social, ela perceber aquilo ali e poder te responder. Isso eu acho que é fantástico. Eu quero retomar um assunto que a gente começou a falar sobre ele e a gente mudou o rumo da conversa. A questão da comunicação, da rede social nos veículos de comunicação. E aí, todos nós e todos os participantes, todos os usuários são potenciais repórteres? Como funciona isso? Porque os veículos de comunicação, como já foi colocado aqui, utilizam, então, as informações que as pessoas colocam ali na rede. Cada um de nós pode se considerar, então, aí um repórter? Não um repórter, eu acho que um gerador de conteúdo, né? Porque aí vai ter a questão da relevância, né? E a questão da credibilidade. Eu acho que uma pessoa que quer construir uma carreira na comunicação, hoje em dia ela não precisa de estar num grande veículo para ela ser reconhecida pelo que ela escreve. Ela pode ter um blog, falar de moda, não estar numa revista de moda que seja bam, mas ser tão reconhecida e relevante para aquele público quanto a editora, a repórter daquela determinada revista. E os grandes veículos costumam encontrar essas pessoas que têm muitos seguidores e levar. Exatamente. Né? A gente tem vários casos aí, a gente tem no Globo Esporte, né? Um quadro que era um menino que tinha um programa ali no YouTube, na internet. Então, isso está acontecendo. Porque se ele tem essa aceitação na internet, ele tem esse apelo comercial que os veículos buscam, né? Então os veículos conseguem captar esses talentos aí e manter o veículo ainda competitivo, interessante, né? Eu acho que agora é importante destacar que assim, a imprensa não é rival, não quer que isso aconteça assim. Pra gente é muito bom quando o internauta participa. Igual ele falou, às vezes posta uma foto, demora. Igual no Correio, o nosso objetivo é postar a notícia o mais rápido possível. Nem que a gente coloque em breve mais informações, a gente não consegue apurar tão bem o que deveria ser antes, só ia para o ar se fosse muito bem apurado. Hoje a gente vai, confia no internauta, liga para uma fonte assim, mais confiável ainda e coloca no ar. E além disso, a gente ainda usa aquela foto, entendeu? Às vezes o fotógrafo está na rua, não tem como mandar a foto, ou seja, eles estão participando mesmo do jornalismo, estão ali contribuindo com a gente, de alguma forma. Participam do processo. Eu sei que o César quer falar alguma coisa sobre isso. Isso tem do meu ponto de vista e do ponto de vista da pesquisa que eu fiz recentemente, cada pessoa precisa ter a oportunidade de aprender sobre mídia. É um tipo de linguagem. A linguagem audiovisual é um tipo de linguagem, igual escrever, igual falar. A gente teve cultura oral durante milhões de anos, né? Então, até conseguir escrever e até inventar o audiovisual e fazer. Como que a gente repassa isso? Na Áustria, que eu entrevistei o pessoal para fazer o meu trabalho de doutorado, como que eles, desde 73, têm lá ensino de mídia em todas as escolas, como que edita foto, como que edita vídeo, como que faz um texto, como que se participa como cidadão de um mundo mediatizado como é o nosso mundo. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.